Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos à última aula do nosso curso de Bioquímica. Foi muita informação e muito aprendizado até aqui, não é mesmo? Foi uma descoberta a um novo mundo, ao mundo molecular de como funciona uma célula, de como funcionam os seres vivos. Nós iniciamos o nosso curso estudando os compostos celulares, compostos orgânicos, o que é um carboidrato, o que é um lipídio, o que é uma proteína, como funcionam as enzimas. Depois, nós estudamos o metabolismo energético celular, como que a célula utiliza esses compostos para produzir energia na forma de ATP e intermediários carbônicos. E, por fim, nós vimos como que a célula utiliza esses intermediários carbônicos e essa energia para sintetizar novos compostos orgânicos, novos constituintes celulares. E, finalmente, nós estudamos como que essas diferentes vias metabólicas estão interligadas e como que elas são reguladas, através das enzimas que participam dessas vias, seja pela regulação da atividade dessas enzimas ou pela síntese e degradação dessas enzimas. Agora, na nossa última aula, nós vamos finalizar o curso entendendo como que a célula sintetiza essas enzimas que regulam o metabolismo celular. Como que a célula traduz essa informação que ela traz no seu código genético para sintetizar todas as enzimas e todas as proteínas necessárias para manter o seu metabolismo funcionando e regulado e coordenado de acordo com as suas necessidades e as condições ambientais. Vamos lá, então? Bom, então vamos começar falando sobre o dogma central da biologia molecular. Esse dogma foi postulado por Francis Crick em 1958, e esse nome dogma, inclusive, foi utilizado na época em que não existiam muitas técnicas moleculares para provar o que estava acontecendo. Hoje já se conseguiu provar tudo isso, e inclusive ampliamos esse dogma, né? E o nome dogma permaneceu, tá? Mas esse postulado, vamos chamar de postulado, ele descreve como que ocorre o fluxo de informação dentro da célula. E ele engloba os três principais processos de utilização dessa informação celular, que é a replicação do DNA, em que um DNA ele é replicado formando moléculas filhas. O DNA ele é transcrito, a informação do DNA ele é transcrito em uma molécula de fita única, um RNA, e esse RNA mensageiro, depois, essa informação que ele carrega, é traduzida em uma sequência, né, de aminoácidos, um polipeptídeo, formando a proteína. Então, sequências de ácidos nucleicos geram proteínas, geram polipeptídeos, mas polipeptídeos não geram sequências de ácidos nucleicos. Então, como eu disse para vocês, esse dogma hoje já foi ampliado. E hoje sabe-se que as moléculas de RNA, elas não só transmitem a informação do código genético, como também alguns RNAs podem atuar com outras funções, como catalisadores, como enzimas e alguns até com função estrutural. Mas, basicamente, todos os RNAs são derivados da informação contida no DNA, exceto no caso de alguns vírus que têm RNA como código genético, que é um RNA derivado de outro RNA. Tá? O RNA ele difere do DNA porque ele atua como uma fita simples, tá? E além de possuir uma base nitrogenada diferente do DNA, ao invés de ter timina, ele vai ter uracilo, tá? E ele participa, então, tanto do armazenamento e transmissão de informação, como também da catálise. As RNAs que possuem atividade enzimática são chamados de ribozimas e alguns possuem função estrutural. Bom, existem 4 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é o RNA que carrega a mensagem do código genético para depois ser traduzida em um polipeptídico. Então, ele carrega a informação de um gene para a síntese de um polipeptídeo. O RNA transportador, ele lê a informação que está contida no RNA mensageiro e traz o aminoácido correto para aquela cadeia de polipeptídeo que está sendo construída. O RNA ribossomal, os RNAs ribossomais, eles estão envolvidos, se associam a várias proteínas, estão envolvidos na síntese desse polipeptídeo. Eles vão auxiliar na leitura desse RNA mensageiro, vão receber os aminoácidos dos RNAs transportadores para que essa nova proteína seja sintetizada. E existem
alguns RNAs, que isso é uma descoberta mais recente, com funções especializadas. Existem RNAs regulatórios, que podem regular, por exemplo, a transcrição de um gene, e RNAs catalíticos, com ação enzimática mesmo, que vão atuar na síntese de RNAs. Bom, pessoal, então nessa aula aqui nós vamos focar nos processos de transcrição e tradução. Como que um RNA ele é transcrito a partir daquele código genético armazenado ali no DNA, e depois como que essa informação que foi transferida para o RNA é traduzida para a síntese de um polipeptídeo para a formação de uma proteína. A transcrição ela se parece muito com a replicação do DNA. Só que em vez de uma DNA polimerase, aqui nós vamos ter uma RNA polimerase. Diferente da replicação, a transcrição ela não precisa de um iniciador. Ela acontece quando a RNA polimerase se liga a uma sequência específica do DNA, que é chamada de promotor. Ela também ocorre na mesma direção que a replicação, no sentido 5' e 3'. E ela precisa apenas de uma fita de DNA como molde. Então, essa fita que vai ser transcrita, nós chamamos de fita molde, e a outra fita nós chamamos de fita não molde ou fita codificadora. Então, o RNA ele vai ser sintetizado a partir do molde de uma das fitas do DNA, da fita molde do DNA, e o RNA ele também é sintetizado no sentido 5', 3'. Lógico que a fita molde que está sendo utilizada, ela vai ser transcrita no sentido contrário, né? E a fita não molde, ela vai possuir uma sequência igualzinho, na mesma direção da fita de RNA que está sendo formada. A RNA polimerase, para que ela consiga traduzir uma das fitas e formar o RNA, ela precisa desenrolar, né? Ela precisa abrir essas duas fitas, tá? Então, ela desenrola esse DNA, abre as fitas, para que ela consiga traduzir aqui, né? Transcrever, consiga ler e transcrever a fita molde. E aí forma o que a gente chama de bolha. Nessa região onde a RNA polimerase interage ali com o DNA, forma uma bolha onde esse DNA ele é desenrolado, tá? E as fitas são dissociadas. Nós chamamos de bolha de transcrição. E para isso, para que ocorra a transcrição, essa RNA polimerase ela precisa de energia, tá? Ela precisa de uma fita molde de DNA, ela precisa de energia na forma de ATP, UTP, GTP e CTP, e alguns cofatores, magnésio e zinco. Bom, então, o RNA é sintetizado pelas RNAs polimerases. As RNAs polimerases são complexos enzimáticos bastante grandes, feitos por várias subunidades. E uma subunidade, em especial a subunidade sigma, é aquela responsável por se ligar ao DNA e direcionar a enzima ao longo da fita molde de DNA. E ela vai se ligar ao DNA de acordo com uma sequência específica, o promotor. Então, existem vários tipos de subunidades sigma, de acordo com a sequência vão se ligar diferentes sequências na fita molde de DNA. Então, RNAs polimerases com subunidades sigmas diferentes, tá? Vão gerar a transcrição de segmentos diferentes do DNA. Dessa forma, né, alterando as subunidades sigmas, a célula consegue transcrever diferentes grupos de genes, tá? E de acordo com as necessidades metabólicas da célula. Ao contrário da DNA polimerase, a RNA polimerase ela tem uma taxa de erro maior. Mas isso não se torna um problema muito grande, porque a partir de um único gene, né, são transcritas várias moléculas de RNA. Então, caso algum RNA ele seja transcrito com algum erro, ele depois ainda vai passar por um processo de revisão, né, por um processamento com modificações, e esses RNAs transcritos de forma incorreta, eles acabam sendo degradados. E essa maior taxa de erro da RNA polimerase acaba não acarretando em um problema muito sério para a célula. Bom, então a RNA polimerase ela vai se ligar a uma sequência específica no DNA que a gente chama de promotor, tá? Então a síntese de RNA começa nos promotores. A RNA polimerase ela se liga a uma sequência de nucleotídeos que englobam geralmente 70 pares de bases antes do início do RNA e 30 pares de bases após o início do RNA.
Por convenção, esses 70 pares de bases que ocorrem antes do início, vamos falar que aqui ó, é o início do RNA, tá? Esses 70 pares de bases que ocorrem antes e que são reconhecidos pela RNA polimerase recebem número negativo. E os 30 pares de bases que ainda correspondem a esse promotor, mas que já estão depois do início do RNA, recebem número positivo. Então, aqui vão ser os menos 70 pares de bases e aqui os mais 30, tá? Dentro dessa região aqui, existem algumas sequências de nucleotídeos que são muito conservadas, são chamadas sequências consenso. E elas são importantes para a ligação dessa RNA polimerase, para a eficiência da ligação e da transcrição pela RNA polimerase. Então, alterações, às vezes, de apenas um nucleotídeo nessas regiões consenso vai impedir a ligação da RNA polimerase ou vai reduzir significativamente a eficiência na transcrição. Essas regiões consenso, geralmente, elas estão em torno dos pares de base aqui em torno dos menos 35, da região menos 35 e da região menos 10, tá? E existe também, no início desses menos 70 pares de bases, antes do início do RNA, um elemento, uma sequência de nucleotídeos que é chamado de elemento UP, e que também é decisivo, tá? Na hora da RNA polimerase se ligar a esse promotor. Então, alterações nesse elemento UP aqui também pode alterar significativamente o reconhecimento da RNA polimerase naquele promotor. A transcrição, ela se inicia com a ligação da polimerase, da RNA polimerase ao DNA. Primeiro, a RNA polimerase, ela é guiada pela sua subunidade sigma até aquela região do promotor, que contém aquela sequência específica no DNA. Essa subunidade sigma, ela se liga ao promotor do DNA e dá início à transcrição. Então, primeiro ela forma um sistema fechado, ali na região do promotor. Assim que a RNA polimerase, junto com a sua subunidade sigma, se liga naquela região, ela induz a abertura da dupla fita de DNA, formando um sistema aberto, né, da dupla fita de DNA, e dá início à transcrição do RNA. À medida que a RNA polimerase se distancia do promotor, da região do promotor, a subunidade sigma se dissocia da RNA polimerase e a proteína nusa se liga se associa à RNA polimerase. E assim a RNA polimerase entra na fase de alongamento da RNA, né, transcrevendo aquela região da fita de DNA molde, distanciando-se da região do promotor, até o final dessa sequência do gene, né, até chegar ao final do RNA, que geralmente é determinado por uma sequência específica no gene, essa proteína nusa se dissocia e o RNA é liberado. E aí, essa RNA polimerase pode se associar a uma nova subunidade sigma para se ligar a um novo promotor e iniciar uma nova transcrição. Esse processo todo ele é regulado principalmente por proteínas. Então, existem proteínas que podem se associar aqui tanto à RNA polimerase, quanto também podem se associar aqui no DNA, na região do promotor, e assim impedir ou ativar ainda mais a transcrição daquele gene, tá? Tudo isso para que a transcrição do gene ela seja cuidadosamente regulada para formar produtos gênicos apenas nas proporções necessárias, tá? Porque lembrando que tudo isso aqui gasta energia. Para que ocorra a transcrição de gene, a RNA polimerase gasta energia. Então, esse processo ele é feito somente na proporção certa, de acordo com as necessidades do metabolismo da célula. Pegando aqui as RNAs polimerases da bactéria E. coli, nós temos dois tipos de terminação em E. coli. A terminação dependente da proteína Rho e a independente da proteína Rho. Na terminação independente da proteína Rho, a RNA polimerase ela vai transcrevendo o RNA até que ela encontra uma sequência de nucleotídeos específicas, que geralmente é uma sequência de adenina. Além disso, outra característica da transcrição, a terminação na transcrição independente da proteína Rho, é que esse RNA transcrito, ele contém sequências
que são autocomplementares, e aí o RNA acaba formando um grampo, ele interage com ele mesmo, formando um grampo. Então, na hora que forma esse grampo e a RNA polimerase encontra essa sequência de nucleotídeos, de sequência de adenina, isso aqui provoca enfraquece a interação da RNA polimerase com a fita molde do DNA, promovendo a sua dissociação da fita molde de DNA, e assim o RNA ele é liberado. Na terminação dependente da proteína Rho, uma proteína chamada, uma tipo helicase chamada Rho, ela se liga a uma sequência específica que é presente nesse RNA que tem terminação dependente de Rho, ele possui uma sequência específica onde vai se ligar essa proteína. Essa proteína ela vai caminhando ao longo do RNA que vai sendo formado. E ela helicase porque ela vai literalmente ela vai rodando e caminhando ao longo do RNA que vai sendo sintetizado. Para isso esse andar dessa proteína ao longo da fita de RNA gasta energia, tá? É feita com gasto de energia. E no momento que essa proteína alcança a RNA polimerase, ela provoca uma diminuição da interação da RNA polimerase com a fita molde de DNA e assim libera o RNA, o transcrito. Bom, nas células eucariontes, o processo de transcrição é um pouquinho mais complexo do que esse que a gente acabou de ver, que é o modelo em E. coli, descrito para E. coli. Nas células eucariontes, existem 3 tipos de RNAs polimerases, a RNA polimerase 1, 2 e 3, e cada uma vai ter seus promotores específicos e funções específicas. A RNA polimerase 1, por exemplo, a função dela é específica para a síntese de RNAs que são pré-ribossomais, que depois vão ser processados, dando origem aos RNAs ribossomais 18S, 5S, 8S e 28S. E esses promotores para polimerase 1 diferem bastante de uma espécie para outra. A polimerase 2, a RNA polimerase 2, ela atua na síntese de RNAs mensageiros e de alguns RNAs de função especializada. E algumas dessas RNAs polimerase 2, elas possuem na região, na região do menos 30 e do mais 1, algumas sequências consenso, que é chamada de Tata Box, nessa região menos 30, não são todos os promotores da RNA polimerase 2 que tem esse Tata Box, mas isso é característico da polimerase 2, e uma sequência iniciadora aqui no início do RNA, na posição mais 1, tá? E a polimerase 3, ela é responsável pela síntese de RNA transportador e de um RNA ribossômico específico, que é o 5S, e de algumas outras moléculas de RNA especializadas. Bom, a polimerase 2, então, ela é central para a expressão gênica, porque é ela que vai sintetizar o RNA mensageiro, que posteriormente vai ser traduzido no citosol para a produção do polipeptídeo da proteína. Ela é um complexo enzimático, tá, grande, e que, por exemplo, em levaduras contém 12 subunidades. E uma característica dessa RNA polimerase 2 é que ela possui uma cauda carboxiterminal longa, onde geralmente contém várias repetições de uma sequência consenso. Então, essas repetições podem chegar, por exemplo, a mais de 20 em leveduras e até 50 repetições dessa mesma sequência consenso em humanos. Outra característica é que a RNA polimerase, ela depende da interação com várias outras proteínas para formar um complexo ativo. Então, tanto nas fases de montagem, de iniciação, alongamento e terminação do RNA, em todas essas fases, a RNA polimerase 2 vai se associar a várias proteínas diferentes. Então, aqui nós temos um modelo de como que ocorre o processo de transcrição pela RNA polimerase 2 para a formação de RNA mensageiro em levedura. Mas em humanos é um pouco semelhante, a diferença é que vão envolver muito mais proteínas, tá? É um pouquinho mais complexo, mas basicamente o processo fundamentalmente é o mesmo. Então, primeiro,
A RNA polimerase 2 ela é recrutada para a região do promotor no DNA através da interação com vários fatores de transcrição. Essas proteínas que vão interagir aqui com a região do promotor são chamadas de fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição, eles são altamente conservados em todas as células eucarióticas, tá? Então, vai ter fatores de transcrição específicos para cada sequência do DNA, para cada promotor diferente. Então, esses fatores de transcrição vão interagir com a RNA polimerase 2, com esse complexo enzimático da RNA polimerase 2 e vão se ligar à região do promotor. E aí, inicialmente no complexo fechado, né, e isso vai induzir a abertura da fita dupla do DNA, formando um complexo aberto e dando início à transcrição do RNA. Assim que inicia a transcrição, essa cauda carboxiterminal, chamada de cauda CTD, ela é fosforilada. E no momento que ela é fosforilada, o complexo da RNA polimerase se dissocia da região promotora e dá início ao alongamento do RNA. Então, aqueles fatores de transcrição se desligam no momento que essa cauda é fosforilada, os fatores de transcrição de iniciação são desligados e o complexo se associa a outros fatores, que são chamados fatores de alongamento, a outras proteínas de alongamento. E assim se dá o processo de alongamento do RNA. À medida que vão se aproximando da terminação do RNA, essa cauda é desfosforilada, os fatores de alongamento se desligam e ligam-se a outras proteínas que são os fatores de terminação. E aí a RNA polimerase se desliga do DNA e o RNA mensageiro é liberado. Bom, agora, esse RNA que acabou de ser formado, que é chamado de RNA primário, ele passa por um processamento. Praticamente todos os RNAs em procariotos e eucariotos passam por esse processamento. O que acontece nesse processamento para que ele, então, seja transformado em um RNA maduro funcional? Os genes contêm sequências, os genes codificados lá na fita de DNA MOD, eles contêm sequências que vão codificar, né, para síntese de polipeptídeos, de aminoácidos que vão formar polipeptídeos. Mas eles também têm sequências que não codificam nada, que são sequências não codificantes. Essas sequências codificantes são chamadas de exons e as que não codificam nada são chamadas de introns. Então, quando a RNA polimerase 2 transcreve aquele pedaço da fita molde de DNA, aquele gene, ela transcreve toda a sequência que está ali. As sequências codificantes e as não codificantes. E aí, nesse processo de processamento, nesse processamento da RNA, o que é feito? Esses introns são removidos, essas sequências não codificantes são removidas e as sequências codificantes são ligadas, formando então uma sequência contínua codificante que vai depois ser traduzida numa sequência de aminoácidos para formar o polipeptídeo. Por que existem esses introns, tá? Na verdade, a maior parte dos genes é formado de introns e uma pequena parte que são os exons, são realmente codificantes. Acredita-se que isso seja uma característica que foi selecionada evolutivamente, porque no caso de haver mutações, né, alterações no DNA, a chance de ocorrer numa região intron não codificadora é maior do que de ocorrer numa região codificadora. Então, é uma forma do DNA se proteger contra mutações deletérias, tá? Então, vamos lá, nós temos o nosso RNA primário, e agora ele vai sofrer clivagens, né, onde vão ser retiradas os introns e os exons vão ser unidos. Interessante, gente, que as enzimas, a maior parte das enzimas que vão fazer isso, não são proteínas, mas são RNAs. São RNA, isso é uma descoberta recente, né, que existem RNAs com atividade catalítica que atuam aqui, nesse momento aqui de processamento do RNA primário. Essas RNAs que têm atividade catalítica são chamadas de ribozimas. Bom, o RNA primário ainda vai passar por mais dois processos. Vai ser adicionado aqui, vai ser adicionado uma cauda, uma sequência específica aqui na extremidade 5', que é chamada de cap. Esse cap, ele protege esse RNA contra RNAs
contra enzimas que podem degradar o RNA, então ele protege esse RNA para que ele não seja degradado, e ele também vai ser importante no momento de ligação desse RNA mensageiro com o ribossomo, na hora da tradução. E na extremidade 3' vai ser adicionado uma sequência de várias adeninas, que é chamada de cauda poliar. Essa cauda poliar também é importante para evitar que esse RNA seja degradado por RNases depois, tá? Então, ele vai ser marcado para não ser degradado, ok? Então, o processamento do RNA envolve a remoção dos introns e ligação dos exons, a adição do cap na extremidade 5' e da cauda poliar na extremidade 3'. Alguns transcritos de mRNA, de RNA mensageiro em eucariotos, podem produzir apenas um mRNA, mas algumas vezes o transcrito primário pode produzir mais de um mRNA funcional. Tá? Isso vai depender de proteínas que estão envolvidas nessa etapa de processamento. Então, por exemplo, aqui nós temos um transcrito primário, vai ocorrer a remoção dos introns, união dos exons, adição do cap e do sítio poliar. Mas aqui, nessa sequência do transcrito, aqui existe uma sequência que é reconhecida por uma proteína que promove, por exemplo, a clivagem desse transcrito primário em 2 transcritos. E aí, esses 2 transcritos vão terminar de sofrer o seu processamento, cada um vai receber uma cauda poliar e um cap, remoção dos seus introns, formando 2 RNAs mensageiros, que vão ser traduzidos e depois em proteínas completamente diferentes, que vão atuar em tecidos e órgãos diferentes, tá? Então, cada transcrito traz em si a sequência para a ligação ou não de algumas proteínas que vão direcionar se esse mRNA vai dar origem a um mRNA maduro ou a 2, e para onde que vão ser depois endereçadas essas proteínas. Então, pessoal, proteína agora é o produto final daquela via de informação. Aquela informação que estava lá no DNA foi transcrita no mRNA, esse mRNA foi processado, agora ele vai para o citosol ser traduzido para gerar o produto final, que é o quê? Uma proteína. Milhões de proteínas são sintetizadas a todo momento, por segundo, tá? Numa célula. Tudo para que aquela célula consiga regular o seu metabolismo de acordo com as suas necessidades energéticas e em resposta aos estímulos do ambiente. E a tradução do mRNA em proteínas, a síntese de proteínas, não é um processo qualquer, é um processo que exige várias outras proteínas associadas. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, quase 300 moléculas diferentes cooperam para a síntese de polipeptídeos. Tanto desde as proteínas como fatores de transcrição, reguladoras da transcrição, proteínas envolvidas no processamento do mRNA, proteínas envolvidas na tradução agora desse mRNA e no processamento final das proteínas. Então, olha só, a síntese proteica, para vocês terem uma ideia, chega a consumir até 90% da energia da célula, que é destinada para as reações biosintéticas. Então, é um processo que tem que ser muito bem coordenado, porque não justifica a célula produzir, sintetizar novas proteínas sem serem necessárias, porque o gasto energético é grande e a mobilização de outras moléculas para esse processo também é muito grande. Então, a célula, ela produz as proteínas exatamente de acordo com a demanda, coordenada com o seu metabolismo e com a degradação, para que não ocorra gasto de energia desnecessário. Mas apesar da complexidade que é na síntese proteica, né, e a quantidade de energia demandada, as células sintetizam proteínas numa velocidade incrível. Elas podem sintetizar mais de centenas de proteínas em segundos, tá? Devido ao tamanho da maquinaria envolvida nesse processo. Então, para vocês terem uma ideia, os RNAs, os ribossomos, que são os complexos responsáveis pela síntese proteica, que vão ler os mRNAs, os RNAs mensageiros, para a síntese da proteína, só numa célula de E. coli, por exemplo, contém mais de 15 mil ribossomos, o que corresponde a 1/4 do peso seco da célula. Esses ribossomos, eles são um complexo, tá? Uma associação entre RNAs ribossômicos e proteínas. Em E. coli, todos eles contêm 2 subunidades. Em E. coli, é uma unidade de
coeficiente de sedimentação de 50S e uma outra menor de 30S. 65% de tudo aqui que vocês estão vendo é de RNA ribossômico e 35% é de proteínas associadas. Os ribossomos de células eucarióticas são um pouco mais complexos e maiores do que o bacteriano. O coeficiente de sedimentação total dessas duas subunidades aqui é de 70S em E. coli. Nas células eucarióticas é de 80S. E são constituídos por duas subunidades, uma de 60 e outra de 40S, né? Esse S é o coeficiente de sedimentação. Tem mais de 80 proteínas associadas aqui, nesse ribossomo aqui em células eucarióticas. E essas subunidades, elas possuem formatos tridimensional diferentes, mas elas se encaixam formando uma fenda entre elas, que é por onde vai passar o RNA mensageiro e onde ele vai ser lido e traduzido em polipeptídeos. Então, no processo de tradução e síntese da proteína, é necessário, além do mRNA, que contém a informação do código genético que vai determinar qual é a sequência de aminoácidos daquele polipeptídeo a ser formado, e além do ribossomo, que é aquele complexo formado por RNAs ribossomais e proteínas, que vão participar, de fato, da síntese desse polipeptídeo, é necessário um RNA transportador. O RNA transportador, ele traz os aminoácidos corretos para serem incorporados naquele momento, naquela sequência de polipeptídeo que está sendo formada. Em duas dimensões, o RNA transportador, ele apresenta esse formato de trevo. Ele possui o braço do anticódon, que é o braço que reconhece o aminoácido correto para ser trazido até o ribossomo, e o braço do aminoácido, que é onde o aminoácido é ligado e depois transferido para a cadeia polipeptídica a ser formada. Os outros dois braços, o braço D e esse outro braço aqui, eles são importantes no enovelamento dessa molécula, do tRNA, e especialmente esse braço aqui, ele é importante para a interação do tRNA com o ribossomo. Então, em 3 dimensões, o tRNA tem esse formato aqui em L, e cada tRNA vai reconhecer um aminoácido diferente. Ele possui, aqui naquele braço do anticódon, uma sequência que reconhece um aminoácido diferente. Um tRNA pode até reconhecer mais de um aminoácido, mas é bem específico esse reconhecimento. Assim como é o reconhecimento depois da enzima que vai catalisar a união desse aminoácido à cadeia do polipeptídeo que está sendo formada, que é a aminoacil-tRNA sintetase. Essa especificidade entre a enzima, o tRNA e os aminoácidos é considerado um segundo código genético, porque ele é bastante específico. Cada aminoácido ele é designado por uma sequência de nucleotídeos. No início, uma das maiores perguntas na biologia molecular era como que um código, um alfabeto de 4 nucleotídeos era traduzido em 20 aminoácidos. E isso é conseguido através de um código de 3 nucleotídeos, que é chamado de triplete. Então, no DNA nós temos 4 nucleotídeos diferentes, no RNA também. Então, a cada 3 nucleotídeos, eles são lidos, formam um aminoácido, e mudando a sequência desses 3 nucleotídeos, eu tenho outro aminoácido. Essa sequência de triplete de 3 nucleotídeos é chamado de códon. Cada códon designa um aminoácido. É possível que, muitas vezes, um aminoácido pode ser designado por mais de um códon, mas um códon só designa aquele aminoácido, somente um aminoácido. Isso é o que a gente fala, por isso que a gente fala que o código genético ele é degenerado, porque vários códons, um aminoácido pode ser designado por vários códons, mas ele não é ambíguo, porque um códon só designa um tipo de aminoácido. Então, por exemplo, a fenilalanina, 2 códons diferentes podem designar a fenilalanina. Mas esses códons aqui designam somente fenilalanina, eles não designam nenhum outro tipo de aminoácido, tá? Com exceção de alguns aminoácidos, por exemplo, como o triptofano, que só tem um códon, todos os outros têm mais de um códon. Existem os códons que iniciam a tradução, que é o códon da metionina, e existem os códons de paradas, que são esses 3 códons aqui. Quando mais de um códon designa um aminoácido, geralmente esses códons se diferem na terceira base em direção à extremidade 3'.
Então, a primeira e a segunda base, elas são muito conservadas, tá? São importantíssimas ali na hora da tradução do mRNA, mas o terceiro códon pode variar. Então, vocês podem ver que é sempre o terceiro códon que varia, tá? A terceira base do códon, que é essa que varia entre os aminoácidos, né? Ela pareia de forma mais frouxa com o anticódon do RNA transportador. Então, no RNA transportador, naquele braço do anticódon, tem uma sequência que pareia e lê, né, esse códon do RNA mensageiro. Essa primeira base do anticódon, tá? A primeira base do anticódon, lendo no sentido 5', 3' aqui do RNA transportador, é o que vai parear com aquele terceira base do códon, tá? Do RNA mensageiro. E essa base aqui, nitrogenada do anticódon, essa primeira base do anticódon, é que vai determinar quantos códons aquele RNA transportador consegue reconhecer. Quando essa primeira base do anticódon é uma citosina ou uma adenina, aí a interação é mais específica e vai reconhecer somente um códon. Quando a primeira base do anticódon é uma uracila ou uma guanina, aí a interação é menos específica e podem ser reconhecidos dois tipos de códon por aquele RNA transportador. Agora, quando a primeira base do anticódon no RNA transportador é uma inosina, ou inosinato, aí a interação é ainda mais frouxa e podem ser reconhecidos três tipos de códons. Essa interação mais frouxa entre esse primeira base nitrogenada do anticódon com o códon, ela proporciona um balanço ideal entre acuidade e velocidade, porque se todas as três bases do códon interagissem de forma forte com o anticódon, o tRNA se dissociaria do RNA mensageiro de forma mais lenta, e isso prejudicaria na velocidade da síntese proteica. Tá? Então, é importante que haja essa interação mais frouxa entre essa base nitrogenada, tá? Mas mesmo que o RNA transportador reconheça mais de um tipo de códon, tá? Cada códon especifica um único aminoácido, tá? Então, a mensagem no final é traduzida corretamente. Quando isso não ocorre, tá? Quando o RNA transportador se liga na base errada, vamos supor que ele começa a se ligar na segunda base do códon, todos os outros códons dali diante vão ser lidos de forma errada, traduzindo num peptídeo completamente diferente, né? Isso depois, esses peptídeos errados depois acabam sendo degradados, tá? Então, existe ainda mais um outro processo de controle mais para frente. Então, assim como na síntese de DNA-RNA, a síntese de proteínas também segue os mesmos estágios: iniciação, alongamento e término. Além desses três estágios, tem o estágio de ativação dos aminoácidos, para que eles sejam ligados na cadeia polipeptídica, e depois o estágio de processamento daquele polipeptídico, que envolve tanto a remoção de polipeptídeos que não foram traduzidos corretamente, como também alterações nesse polipeptídeo para promover o correto enovelamento e a formação tridimensional daquele polipeptídeo. Bom, então, no primeiro estágio é a ativação do aminoácido. Os aminoácidos são ativados quando eles se ligam ao tRNA. Essa ligação do tRNA é promovida pela aminoacil-tRNA sintetase com gasto de energia para isso, com gasto de ATP. Então, o tRNA ele vai se ligar a um aminoácido específico, de acordo com o anticódon presente nele, tá? Ele vai se ligar naquele aminoácido específico. E aí, ele vai interagir no segundo estágio de iniciação, ele vai interagir, tá? O mRNA, ele vai interagir com a subunidade menor do ribossomo e com esse aminoacil-tRNA, né? Um tRNA carregado de um aminoácido, com gasto de energia também, com auxílio de proteínas citosólicas, tá? Que estão envolvidas aqui nesse processo de interação. Então, o tRNA, o aminoacil-tRNA, ele vai se ligar a uma sequência iniciadora no RNA mensageiro, geralmente é o AUG, né, a metionina, e juntamente com a subunidade menor do ribossomo. A partir dessa associação, a subunidade maior do ribossomo se associa a esse complexo, tá? Dando origem, então, à síntese do polipeptídeo. E aí, esse aminoácido vai ser
um outro tRNA, ele vai se associar a esse complexo aqui, lendo o próximo códon no mRNA. Então, um tRNA, tá, que tiver um anticódon correspondente ao próximo códon aqui no RNA mensageiro, vai interagir aqui, transferindo o aminoácido correto aquele outro aminoácido iniciador da cadeia. Tudo isso envolvendo enzimas citosólicas, tá, com gasto de energia. E assim vai crescendo o polipeptídeo, a cada códon um tRNA novo se associa ao mRNA e ao ribossomo. Esse novo aminoácido, ele se liga àquela cadeia peptídica, então tudo isso envolvendo proteínas de alongamento, do processo da etapa de alongamento. Por fim, quando o tRNA encontra um códon de terminação, esse processo é finalizado, o rMNA é liberado e a cadeia polipeptídica formada é liberada e o ribossomo se dissocia e ele é reciclado para uma nova síntese de um novo polipeptídeo. E aí entra-se no último estágio, que é o estágio de processamento desse polipeptídeo formado. A etapa de processamento envolve várias modificações que são feitas para que aquele polipeptídeo se torne uma proteína funcional, uma enzima funcional. E isso envolve, muitas vezes, alterações nas extremidades amino e carboxy terminal, a perda de um peptídeo, a modificação de um aminoácido, a ligação de carboidratos, a adição de grupos prostéticos, tudo isso para que aquele peptídeo tome essa conformação tridimensional e essa forma ativa, funcional. Como é que isso acontece? Em alguns casos ainda não é muito bem descrito. Nos casos que se conhece com mais detalhes, é o caso das proteínas destinadas à secreção, destinadas à incorporação na membrana plasmática e à inserção nos lisossomos. Nesses três casos, como que acontece isso? Esse processamento ocorre dentro do lume do retículo endoplasmático. Então, a sequência ali do mRNA, tá, já possui uma sequência para uma partícula de reconhecimento de sinal que se chama uma proteína chamada de SRP, partícula de reconhecimento de sinal. E em um dado momento da leitura desse mRNA, essa partícula ela é incorporada a esse complexo do ribossomo e que conduz esse ribossomo com gasto de GTP, tá, gente? Conduz esse ribossomo a interagir com a membrana do retículo endoplasmático. Então, esse complexo ribossomo mRNA, né, e tRNAs, eles vão atuar aqui na membrana do retículo endoplasmático, voltada para o citosol, e quando esse peptídeo ele é formado, quando a sequência terminal é alcançada, essa proteína de reconhecimento, essa partícula de reconhecimento de sinal, ela é retirada e o polipeptídeo é lançado, muitas vezes junto com o mRNA, tá? Dentro do lume do retículo endoplasmático. E aqui dentro do lume do retículo endoplasmático é que elas vão sofrer todo esse processo de modificações pós-traducionais. E por fim, após essas proteínas serem processadas, né, e modificadas, elas têm que seguir para o seu destino final. Então, as proteínas que foram processadas dentro do retículo endoplasmático, elas seguem dentro de vesículas para o complexo de Golgi. Ali no complexo de Golgi, elas ainda podem sofrer algum tipo de processamento pós-traducional, como adição de oligosacarídeos, e dali elas são direcionadas para o seu destino final. Ou elas são direcionadas para o lisossomo, ou elas são secretadas, né, na forma de grânulos secretores, ou elas são destinadas à membrana plasmática, e aquelas que são destinadas ao citosol permanecem ali mesmo no citosol. Proteínas que não foram traduzidas corretamente ou processadas corretamente são degradadas, assim como também as proteínas que já não têm mais função, né, e que já perderam sua meia-vida útil, né. A degradação dessas proteínas é importante porque evita o acúmulo de proteínas anormais, que foram sintetizadas de forma incorreta, proteínas indesejáveis e proteínas que não têm mais função na célula. E assim a célula pode reciclar esses aminoácidos para a síntese de outros polipeptídeos.
E todas as proteínas possuem uma meia-vida útil, né? Uma proteína pode ter uma vida útil de 30 segundos até muitos dias. Algumas proteínas, como a hemoglobina, podem durar toda a vida útil da célula, como no caso do eritrócito, que é de 110 dias. Então, todas essas proteínas defeituosas ou que já passaram da sua meia-vida, elas são degradadas basicamente por um processo citosólico dependente de ATP. Nas células eucarióticas, algumas proteínas também podem ser degradadas nos lisossomos, tá? Mas esse sistema citosólico dependente de ATP, ele está presente nas células procarióticas e eucarióticas. Nas células eucarióticas, esse sistema, ele é dependente de uma proteína chamada ubiquitina. Essa ubiquitina, ela marca a proteína para degradação. Então, ela se liga àquela proteína defeituosa ou aquela proteína que já cumpriu sua função na célula, e a partir dessa marcação, essa proteína, então, ela é susceptível a um processo que envolve 3 enzimas, chamadas enzima 1, 2 e 3, que promovem a sua degradação. Essa proteína ubiquitina é extremamente conservada, ela é idêntica em todas as células eucarióticas, tá? E por um processo com gasto de ATP, então, ela se liga à proteína que tem que ser degradada e permitindo que, então, ela seja degradada por essa sequência enzimática. Então, pessoal, finalizando aqui, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o metabolismo de RNA e metabolismo de proteínas. Dentro do metabolismo de RNA, nós vimos primeiro a definição e os tipos de RNA, entendemos qual é o dogma da biologia molecular, como que ocorre a síntese de RNA, o processo de transcrição e depois o processamento desse mRNA. Depois, uma vez no citosol, como que esse mRNA é traduzido na proteína. Então, onde que ocorre, quais são os componentes necessários para a síntese dessa proteína, como que funciona o código genético e a tradução nos aminoácidos para formar essa proteína, as modificações pós-traducionais, o processo de tradução e as modificações pós-traducionais, o endereçamento e a degradação depois dessas proteínas. É isso aí, espero que tenha ficado claro, gente. Um abraço e até mais nos nossos seminários. Tchau, tchau.